televisão ou do seu celular e vamos meditar na palavra do Senhor nessa noite e que Deus possa trazer uma palavra ao nosso coração. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Hoje eu quero fazer um panorama sobre essa epístola pastoral, frisando alguns pontos que nós estamos vivendo agora na nossa vida, na pandemia, que é interessantíssimo o quanto a Bíblia é contemporânea e o quanto a sua palavra é atual, né? E o quanto cai por terra o argumento do teólogo liberal que a Bíblia precisa ser renovada, que ela precisa ser atualizada. É muito lindo ver como textos de 2000 anos atrás têm uma clareza e uma importância e uma contemporaneidade muito linda, muito grande. Esse texto que foi escrito duas cartas pastorais que foi escrita pelo apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, quando ele era pastor da cidade de Éfeso, veio nos trazer aqui entendimento sobre alguns pontos e analisando os 6 capítulos, um breve panorama dos 6 capítulos da carta, nós vamos poder observar o quanto a Bíblia fala nas nossas necessidades. E nós vamos entender alguns pontos que são precisos nós, como cristãos, como crentes, entendermos a palavra de Deus. As epístolas pastorais receberam esse nome pela primeira vez através de São Tomás de Aquino em 1274, viu? Em 1274 depois de Cristo, São Tomás de Aquino, né? Ele deu esse nome às epístolas pastorais. E a primeira epístola de Paulo a Timóteo, ela tem como sentido de dizer como é que a igreja precisa se comportar, né? A segunda são questões mais doutrinárias, mas a primeira fala mais da forma que a igreja precisa se comportar. É interessante que até o século XIX não era questionada a autoria das epístolas paulinas, e então pais da igreja como o Cânon Murtariano, que foi feito de 170 depois de Cristo, vão atribuir a canonicidade, vão atribuir a autoria dessa carta a Paulo, tanto como Irineu em 178, Tertuliano em 200 depois de Cristo, que são pais da igreja, e Clemente de Alexandria em 194 depois de Cristo, vão dizer que o autor dessa epístola pastoral é Paulo. Por que epístola pastoral? Epístola pastoral porque quando nós estudamos as epístolas, as 13 epístolas paulinas, nós diferenciamos ela em cartas da prisão e em cartas pastorais. E essas epístolas foram destinadas, como eu disse, a Timóteo. Timóteo era um jovem muito interessante, né, que Paulo teve como filho na fé e foi um dos desbravadores do cristianismo juntamente com Paulo. Ele foi responsável em pegar o legado que o apóstolo Paulo tinha e transmitir esse legado a muitas pessoas e a muitas igrejas. Inclusive, Timóteo foi um dos pastores, assim como Tíquico, assim como João, da igreja aos Efésios, da igreja de Éfeso. Preste atenção. Paulo vai escrever essa epístola enquanto Timóteo era pastor em Éfeso. E quem era Timóteo, pastor? Timóteo era filho de pai grego e de mãe judia. Ele foi ensinado, né, influenciado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lóide. E ele teve, como eu disse, uma importância muito grande. Ele se converte através do ministério de Paulo. E características que chamam a atenção acerca da vida do jovem Timóteo era que Timóteo era jovem, ele era tímido e ele era doente, viu? Timóteo era jovem, tímido e doente. Parece que são características que são inapropriadas para alguém no ministério. Mas é interessante que parece, não, a gente observa nas escritas paulinas que Paulo tem uma grande satisfação e admiração que ele vai escrever aqui nessa carta, em outras cartas, dizendo, olha, receba Timóteo, eu dou o meu aval, é jovem, é novo, mas tem testemunho, é homem de Deus. E Paulo então escreve, é interessante que a preocupação de Paulo, tanto que na carta ele vai escrever dizendo, olha, eu estou te mandando os mandamentos, eu estou te mandando essa escrita, porque pode ser que até quando eu chegue aí, tu não se envolva em questões que venham fazer com que a sã doutrina, que o que eu te passei, o legado que eu te ensinei, eles sejam lançados por terra. Então, o propósito das epístolas, qual seria? A primeira epístola tem como propósito a organização da igreja. Paulo escreve para que Timóteo possa organizar
a questão da igreja. E a segunda epístola, ela fala mais sobre a preservação da sã doutrina. Você pode dar um glória a Deus para mim saber se você está aí? Louvado seja o nome do Senhor. Fazendo uma análise bíblica e teológica dos 6 capítulos dessa primeira epístola, nós podemos tirar pontos muito necessários, muito bons, para que a gente possa, no capítulo de número 1, Timóteo, capítulo de 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 3, o apóstolo Paulo vai escrever assim, ó: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei, permaneces ainda em Éfeso. Ou seja, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. Timóteo é o responsável pela igreja de Éfeso. Eu não consigo, muitas das vezes, entender biblicamente como foi que uma igreja pastoreada por Paulo, por Timóteo, por Tíquico, por João, a igreja de Éfeso, conseguiu esfriar e esquecer o primeiro amor. Ou seja, era uma igreja que não tinha o que reclamar de doutrina. Homens que andaram com Jesus, o apóstolo Paulo, homens instruídos na Bíblia, os pioneiros do cristianismo, pastorearam essa igreja. A gente já pode observar uma primeira lição e observar que nem sempre a culpa está na liderança, nem sempre o culpado é o pastor, tanto que Jesus, ele perde no bom sentido, né? Porque a Bíblia vai falar que Judas é o filho da perdição preparado para esse propósito. Mas Judas teve o melhor líder, o melhor pastor, o melhor ensinador e mesmo assim nós vimos o resultado que deu. Capítulo de número 1 da carta, com a Bíblia aberta, versículo de número 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo: olha, Timóteo, não se ocupem com fábulas e genealogia sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. É os famosos judeus chamados judeus da circuncisão. O que seriam isso, pastor? Hoje, aplicando na nossa vida, essas fábulas que o apóstolo está falando para Timóteo tomar cuidado, seriam os debates teológicos calorosos que nós temos hoje todo dia. Nós vemos uma luta de ego muito grande. Nós vemos jovens, pastores, homens, líderes de ministério, grandes pessoas, grandes influências, tentando mostrar que um sabe mais, que outro sabe mais, tentando bater um patamar. Enquanto isso, o serviço cristão sempre ele fica de lado. E a preocupação do apóstolo Paulo, sabendo que ali no contexto onde Timóteo está inserindo a culto ao imperador, a gnosticismo, a fábulas gregas, a judaizantes, ele vai dizer, olha, não perde tempo com isso. Não perde tempo com debate de calvinismo e arminianismo. Não perde tempo, Timóteo, com infralapsarianismo e supralapsarianismo. Não perde tempo, Timóteo, para te saber quem criou o mal. Perde tempo trabalhando, perde tempo com serviço. Isso é vã. Capítulo 1, versículo de número 4. Não te ocupa com fábula, nem com genealogias, mas antes não promove discussões, mas te preocupa no serviço de Deus. E se tem alguém que trabalhou biblicamente a questão do serviço cristão, ninguém pode superar o apóstolo Paulo enquanto essa questão. Então Paulo vai dando aqui admoestações a Timóteo, por exemplo, capítulo de número 1, versículo de número 18 e versículo de número 20, o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo de número 18, olha, Timóteo, a epígrafe traz o bom combate. Este é o dever que te encarrego. Ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipaste foste objeto, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, Timóteo, combate firmado nelas o bom combate. Versículo de número 19, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência e vieram a naufragar da fé. Olha que ponto interessante. O principal legado do apóstolo Paulo a Timóteo é, olha, para de discussão teológica, mas te preserva, te assegura nos ensinos que tu recebeu de mim, porque a igreja, ela vai ser alimentada não por debate teológico, a igreja será alimentada pelo serviço cristão. E é interessante, irmãos, que no versículo de número 19, ele vai dizer que muitos pararam, desistiram e naufragaram na fé. Ele usa a expressão dizendo, olha, mantenha a fé e a boa consciência, porquanto alguns têm rejeitado a boa consciência.
Por isso que eu falei para vocês que essa carta, ela é contemporânea. Essa carta é atual. Quantos dos nossos irmãos pararam nessa pandemia? Quantos dos nossos irmãos não têm força para adorarem a Deus na sua casa, no seu lar? Desde quando começou esse mal no mundo, essa segunda fase do coronavírus, que nós estamos de lockdown aqui no Pará, não tem orado, não tem buscado. Ou seja, Paulo está dizendo, Timóteo, não interessa quem parou de remar, continua remando, porque muitos naufragaram na fé, mas a ordem, Timóteo, te prende no ensinamento, no legado que eu te deixei. Olha para as Escrituras, segura no remo e vai, não larga o remo, porque muitos naufragaram na fé. Capítulo 1, versículo de número 20, ele diz, olha, dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemem. Olha só, o maior legado, viu? O resultado daqueles que brincam com a fé, daqueles que brincam com a vida espiritual, o resultado daqueles que brincam de ser crente, daqueles que brincam com a oração, daqueles que brincam com a leitura bíblica, é parar. E Paulo estava tendo problema com Himeneu e Alexandre, que ele chegou ao ponto, escute isso, de dizer que ele estava entregando Alexandre a Satanás. Alexandre e Himeneu foram entregados a Satanás. Essa palavra parece uma palavra forte dentro do contexto, quando a gente vai entender ela, e às vezes ela é muito mal entendida, mas pastor, o certo não seria o apóstolo Paulo orar por Alexandre, orar por Himeneu, para que ele se convertesse, mas Paulo fez isso, porque o contexto aqui é o seguinte, primeiro quando Paulo está dizendo, olha, eu entreguei a Satanás, ele está dizendo assim, olha, primeiro quando Paulo está dizendo assim, entreguei ele a Satanás, ele está falando assim, olha, eu já conversei com ele pessoalmente, eu já chamei 2 testemunhas e ele não quis mudar. Então, eu já chamei a primeira vez para aconselhamento pessoal. Já coloquei 2 pessoas de testemunha para verem que ele não quis mudar. Como ele não quer mudar, eu entrego ele a Satanás. Não é que Paulo está desistindo de Alexandre Latueiro. É que simplesmente Alexandre Latueiro não quer nada com o evangelho. Olha só a situação. Não tem igreja, mas a live está chegando na sua casa. Não tem culto, mas a palavra de Deus está adentrando o seu lar através dessa rede social. Então não tem multipastor, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O culto coletivo é insubstituível, a Santa Ceia é insubstituível, o culto congregacional é insubstituível. Mas você já pensou, irmão, Paulo não tinha o privilégio. É interessante que quando Paulo esteve preso em Roma, ele estava querendo, ele poderia querer usar uma ferramenta como essa, e se tivesse uma ferramenta como essa no tempo de Paulo, ele seria proibido. Então muitas pessoas estão lacrando e dizendo que a igreja passa por uma perseguição, e se está passando ainda não foi definida. Por quê? Porque ainda estão atacando a igreja e os outros meios da sociedade. Mas quando começarem a atacar a igreja verdadeiramente, quererem acabar com a nossa expressão, quererem acabar com os meios que a igreja se coloca, quererem fazer com que as reuniões parem de acontecer, aí a igreja vai precisar entender e se posicionar. Só que é interessante que Paulo vai dar argumentos a Timóteo, dizendo, olha Timóteo, tu precisa ensinar e exortar, mas eu só consigo exortar e ensinar se eu souber, se eu saber. Eu só consigo exortar se eu tiver conhecimento. Eu só consigo ensinar se eu estiver apto para ensinar. É interessante que no capítulo de número 2, Paulo começa, e esse ponto é muito interessante que eu quero frisar. No capítulo de número 2, Paulo vai fazer algo que é praxe, viu? Que é um princípio estabelecido por Paulo em todas as suas cartas, em todas as suas epístolas. Eu só falo se você dá glória. Esse princípio é oração por todos os homens. Paulo tem como princípio orar por todos aqueles que Deus colocou na sua mão como filhos na fé. E esse ponto aqui é muito importante, e eu quero frisar esse ponto, porque vai mexer no calcanhar de Aquiles de alguns crentes que estão me assistindo agora ou que vão me assistir depois.
Qual é, pastor? Capítulo de número 2, versículo de número 1, Paulo começa dizendo, eu estou trabalhando com a Bíblia aberta. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Preste atenção que o primeiro princípio é a oração por todos. Depois ele vai ser mais específico no verso 2 e no verso 3. E é aqui que eu quero falar. O verso 2 ele diz assim, oração em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Por quê, pastor? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. É aqui que eu quero chamar a atenção agora dos irmãos que são cristãos, os verdadeiros cristãos, daqueles que têm a Bíblia como seu manual de vida, fé e prática. Por que, pastor Narciso? Se você já observou, eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com política nas minhas redes sociais. Eu uso muito as minhas redes sociais para evangelização, para falar de Jesus e para os meus trabalhos pessoais. Mas eu sou pouco de falar sobre política. Aqui e acolá eu coloco. Só que a gente vê cristãos, preste atenção, cristãos com fala de ódio sobre líderes. Eu não estou falando de partido político. A minha fala aqui não é sobre PT, não é sobre Bolsonaro, não é sobre Lula. A minha fala aqui é sobre um princípio cristão. A Bíblia está me dizendo que eu, como cristão, se eu sou cristão e acredito nela, eu tenho que orar pelo líder da minha nação. Eu tenho que orar pelo líder do meu estado. Eu tenho que orar pelo líder do meu município. Eu tenho que orar pelo líder da minha comunidade. Por quê, pastor? Porque Paulo está dizendo que se eu orar por ele governar bem, quem vai ser abençoado é a nação. Pode ser que Deus, João Calvino já dizia, que quando Deus queria punir uma nação, ele dava governantes ímpios, maus para essa nação. Pode ser que o Brasil esteja passando por um princípio de juízo de Deus, porque os últimos 20 anos do nosso eleitorado, da nossa política, não foi bom. E está aí o ponto, tudo que está acontecendo hoje na nossa economia, na nossa sociedade, através da mídia, a gente pode ver o caos no SUS, na saúde, em tudo, em todos os âmbitos da sociedade. Por quê, pastor? Há muitos fatores e esse não vem o caso. Mas a Bíblia, independente disso, está dizendo, olha, não interessa se é PT, não interessa se é PSDB, não interessa se é PMDB. A Bíblia está me ensinando que eu, como cristão, não devo ir para minha rede social bancar o ódio. Não devo para minha rede social brigar contra presidente, contra fulano e contra ciclano. O meu dever como crente é orar pelo líder da minha nação, porque se o líder, independente do partido que ele esteja hoje, ele governar bem, quem vai governar bem? Quem vai sentir o governo bem? É a sociedade. Escute só, por que, pastor Narciso, o senhor estava falando isso? Muitas pessoas veem a rede social, e eu nunca me pronunciei sobre isso, é a primeira vez, e vem dizer, porque o presidente Jair Bolsonaro é cristão. O presidente Bolsonaro é crente. As atitudes do presidente Jair Bolsonaro não mostram que ele é um cristão. As atitudes que ele tem não mostram que ele é uma pessoa que verdadeiramente foi regenerado através da cruz de Cristo. Ele é um simpatizante do Evangelho. Agora, pastor, o senhor como pastor de igreja, o que é que o senhor ensina para o seu rebanho? Por que eu falo essa fala aqui? Porque a minha fala é desse jeito. Enquanto o doutor, presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, estiver dizendo que a família é homem e mulher, estiver contra o aborto, estiver contra a legalização de um monte de coisa que o comunismo quer implantar na nossa cidade. Em outras palavras, enquanto o presidente da República for conservador, nós, como cristãos, devemos estar em oração. Por quê, pastor? Porque se não acontecer na nossa geração e Jesus Cristo de Nazaré não voltar, os nossos filhos serão afetados por uma sociedade que estão planejando e de que qualquer forma, para aqueles que acreditam no arrebatamento da igreja, será implantada no nosso meio. Então Paulo está dizendo, olha, Timóteo, não interessa quem está lá na liderança. O nosso papel é dobrar o joelho e dizer, Deus, segura a mão desse governante. Deus, segura a mão desse presidente.
presidente. Deus, segura a caneta desse presidente. Deus, segura a caneta desse governador. Porque uma ação errada que esses homens tenham lá vai influenciar na sua vida. Só que tem um porém. A gente precisa analisar, e eu não sei se eu consigo terminar isso aqui, porque vai para outro lado, mas escute só. Só tem um porém. Qual é o porém, pastor Narciso? A gente precisa entender isso. Por quê? Porque se a gente não entender que quem governa a nossa vida não é daqui, o nosso reino não é daqui, o nosso governante não é dessa terra, aí o negócio complica. Infelizmente, Estado e igreja estão separados e hoje o Estado tem poder sobre a igreja. Há muita coisa que o Estado impõe que não devemos aceitar, mas debaixo da autoridade pacífica, a gente aceita, às vezes engolindo, para que mantenhamos a paz e vamos dar exemplo à sociedade de que somos pessoas transformadas e convertidas. Então você, crente, para de estar usando tua rede social para estar falando de presidente, para estar falando de Lula, para estar falando de Bolsonaro, para estar criticando o político. Usa tua rede social para levar palavra do evangelho, boas novas de salvação. Ora pelos teus governantes, que é isso que a Bíblia nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O capítulo de número 3, ele vai falar sobre as demonstrações acerca das irmãs. E ele vai trazer questões muito interessantes acerca de mulheres, né? E partindo do pressuposto que nós somos a carta que o mundo lê, e Paulo vai se preocupar muito com o nosso comportamento em meio à sociedade. Se tem um lugar onde a igreja é hoje mal falada, em rede social. E ele vai partir da responsabilidade dizendo, olha, eu tenho uma lista de demonstração bíblica muito grande, a partir do versículo 9 e 15, principalmente para as irmãs, né? E que o que deve chamar a atenção do povo são as nossas obras e o nosso testemunho. Isso é o que deve chamar a atenção do povo. No capítulo de número 3, ele chama a atenção dos homens, dizendo, olha, vocês homens que almejam um episcoper, no grego, o ministério, ser inspetor, ser supervisor, trabalhar no reino, vocês almejam excelente coisa, excelente obra. Porém, sempre tem esse porém, né? Mas, porém, tem uma lista. Verso 2, capítulo 3, verso 2. Ele diz, seja irrepreensível o marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não neófito. E, ultimamente, cá para nós, a igreja evangélica brasileira tem sido conhecida mais pela sua falta de testemunho pelo que o seu testemunho. Há uma doutrina agora sendo ensinada no nosso meio que crente não precisa dar testemunho para ímpio. E esse tipo de teologia que não vem junto com obras e que não mostra mudança, acredite, é teologia de demônio, não se meta nela que é barca furada. Paulo está demonstrando, irmão, é tão impressionante que Paulo vai tocar em todas as áreas, não só da igreja, mas na área da sociedade. Paulo vai tocar em assuntos, em pontos, em funções que a igreja... Olha só como é interessante. A igreja não funciona só no espiritual. A igreja está ligada automaticamente à sociedade. A igreja está ligada automaticamente a muita coisa que acontece no meio da sociedade. E ele diz para Timóteo, no capítulo 3, no verso de número 2, leia comigo que ele diz assim, ó, Timóteo, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar, didácticos no grego, que significa capaz de comunicar, capacitado para instruir. Viu? Nós, igreja, precisamos estar qualificados. Por que a sociedade está pior? Por que o STF está ruim? Porque a Câmara está ruim. A Câmara dos Deputados, o Senado, a Câmara Federal. Por que está ruim? Simples. Porque as principais áreas, escute isso, da sociedade, que eram para estar ocupadas por crentes tementes a Deus, estão ocupadas por ímpios. Está ocupada por pessoas que não têm valores cristãos.
está ocupada por relativistas, está ocupada por pessoas que não temem a Deus, está ocupada por pessoas que querem o casamento de mulher com mulher e de homem com homem, está ocupada por pessoas que acreditam na ideologia de gênero, está ocupada por pessoas que dizem que a Bíblia que você segue é fábula, é mentira, é história de carochinha, é um livro qualquer, enquanto nós cristãos não queremos nos ocupar. Ei, querido, não foi todos que Deus chamou para ser pastor, para ser líder de igreja. Deus chamou médicos para serem crentes. Deus chamou crentes para serem advogados. Deus chamou os crentes para serem polícia federal. Deus chamou crente para estar em qualquer âmbito da sociedade. O problema é, nós não sabemos ser apto para ensinar. Mas não tem, pastor, por que não tem gente? Porque nós não estamos fazendo discípulos. Nós não estamos fazendo discípulos. Muitas das vezes nós queremos resolver algo no glória a Deus e no aleluia, e nem sempre nós conseguimos. E Paulo continua dizendo, olha, capítulo 3, versículo 7. Nós somos a carta escrita por Deus. Viu? O lockdown fechou tudo, só não fechou o céu. O lockdown fechou as lojas, fechou os estabelecimentos não essenciais, mas ele não fechou a porta do céu. O problema é que a igreja esqueceu de orar. Nós nos alimentamos mais com informações ruins do celular e da TV do que com a leitura bíblica e do que com a oração. Então nós precisamos rever onde nós estamos para que isso venha a melhorar. Amém ou não amém? No capítulo de número 4, já estou terminando, ele vai dizer, Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. O que é apostasia, pastor? Eu posso definir apostasia em pecar cada vez mais e obedecer cada vez menos. Apostasia é você abandonar os seus princípios e a sua fé cristã. Apostasia é você deixar de crer no que eu estou pregando aqui para viver as suas ideologias. Viu? E a Bíblia vai dizer que isso é o quê, pastor? É doutrina de demônio. 4, versículo de número 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a sua própria consciência. Essas pessoas apostataram da fé. Essas pessoas não acreditam mais na Bíblia Sagrada. Elas não acreditam mais que Jesus vai voltar. Elas não acreditam mais no fim. Elas não acreditam no arrebatamento. Elas não acreditam que Cristo muda. Elas não acreditam na regeneração. Elas cauterizaram a sua própria consciência. Estão vivendo o evangelho a Deus dará. Estão fazendo o que dá na telha. E o resultado disso vai ser o quê, pastor? Uma massa que vai apostatar. Por quê? Ao invés de seguir o mandamento bíblico, está seguindo mandamento de demônio. Viu? É impressionante que esses homens veem dinheiro em tudo. O texto pode estar falando de salvação, mas eles veem dinheiro. O texto pode estar falando de perdão, mas eles veem dinheiro. Eles cauterizaram a sua mente e viram no evangelho uma maneira de sobreviver. E o que acontece, pastor? Estão levando uma multidão para um abismo. Que multidão? Aquela multidão que não tem o discernimento espiritual. Aquela multidão que não quer ler a Bíblia. Aquela multidão que não quer obedecer às Escrituras Sagradas. Capítulo de número 4, versículo de número 7. Já vamos terminar. Ele diz assim, ó. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, Timóteo, pessoalmente na piedade. Entre um debate teológico e a piedade seja piedoso. É o que Paulo está falando aqui. Qual é o legado que esses teólogos modinhas de hoje têm? Qual é o trabalho que eles fazem para o cristianismo? Qual é o trabalho de evangelismo que eles executam? Eles ficam debatendo entre eles sim na briga de ego que eu disse no começo da mensagem.
não tem um trabalho social, não serve o reino, não fazem uma função no corpo. Paulo está dizendo, foge. Eu não te chamei para isso. Ao invés de tu estar perdendo tempo para saber o que é filosofia, o que é isso, o que é aquilo, vai servir, vai trabalhar. Escute, não seja ignorante. Eu não estou falando para você não estudar, e não que isso não seja importante, é importante. Mas Paulo está dizendo, não, deixa as fábulas para lá, isso não vai te levar a lugar nenhum, Timóteo. E quem está falando isso é um homem culto, é um homem que estudava tudo. Ele entendeu que o que agrada ao coração de Deus, aleluia, é você servir. Eu já falei isso na última live, vou repetir aqui. A igreja está precisando se movimentar em tempo de pandemia. A igreja está precisando ser diferente. Pessoas estão morrendo. Essa semana recebi no meu WhatsApp um jovem dizendo, há 3 dias, pastor, eu estava armando um plano para tirar a minha vida. E você tem uma palavra de Deus. Mas nós estamos perdendo tempo com as nossas coisas, com os nossos projetos. Nós estamos perdendo tempo com os nossos sonhos. Nós estamos perdendo tempo com as nossas coisas. E estamos esquecendo que nós fomos chamados para servir. Filipenses capítulo de número 2. O apóstolo Paulo diz que haja o mesmo sentimento em vós, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas vindo, tomando semelhança de homem, veio morrer, que haja esse sentimento em vós. Deixa eu te perguntar, você que lê MacArthur, você que lê Champlin, você que lê William Barclay, você que lê Carson, você que lê Clarke, você que lê todos esses teólogos, você que lê Chung, o que você tem feito na pandemia para os irmãos que estão com fome? O que você tem feito de piedade? O que você tem feito para as pessoas que estão precisando ouvir a voz? Como tem sido gastado o teu tempo? Para com esse negócio, meu irmão, de ir para a rede social, falar diferente, falar difícil, usar palavra técnica. Deus não se interessa com isso. Todo conhecimento é dele, a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele. A nossa biblioteca é escória para ele. O apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo de número 3, ele olhou para todos os títulos que ele tinha e ele disse, isso para mim é escória. Procura no dicionário depois o que é escória. Timóteo, não perde tempo. Eu quero saber como é que estão os filhos na fé. Não, olha, Timóteo, eu debati teologia com judeu, Timóteo. Eu debati filosofia. Eu citei Epimênides nas minhas cartas, na carta aos Romanos, no capítulo 10. Eu conheço tudo isso. Timóteo, o que Deus quer é piedade. Seja piedoso. Trabalhe. Estuda assim, Timóteo. Lê o livro. Tem que ser apto. Tem. Mas Deus quer saber, aleluia, de trabalho. E se tem um momento que as pessoas precisam de nós, se tem um momento que as pessoas precisam de nós, não adianta. Teólogo fulano de tal, Beltrano, Ciclano, PhD, não sei de que, vim querer colocar na minha cabeça que evangelho e obra estão separados, que não estão. Não existe evangelho sem obras, é bíblico. A fé sem obras é morta. Você precisa ter o discurso pronto, mas esse discurso precisa aparecer na sua vida. Aleluia. 4, versículo de número 9. Estou terminando. Ele diz, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Escuta isso. Inteira aceitação. Não é você pegar essa palavra aqui, viu? Não é você pegar essa palavra, é digna, só a parte que te convém. Toda palavra é digna. Ela é digna de inteira aceitação. Você não precisa adequar o evangelho à sua vida. É você que precisa se adequar ao evangelho. É você que precisa colocar em prática os talentos que Deus te deu. Tem pessoas que foram adornadas por Deus com talentos, ganharam inúmeros talentos, mas não fazem nada para o reino. Usam seu talento para brigar com os próprios crentes, para fazer inimizade, para ir para a rede social, tá bancando de teólogo modinha, meu irmão, te converte. Nós estamos vivendo os últimos tempos, Jesus está voltando, lá no dia do juízo final, Jesus não vai querer ver o teu currículo acadêmico, Jesus vai te abençoar, o teu galardão vai ser pelas obras, querido.
Aleluia. Versículo 13. Timóteo, até a minha chegada, olha isso. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Pastor, Deus tem uma chamada na minha vida, começa a estudar. Pastor, Deus tem uma chamada na minha vida, começa a ler. Pastor, Deus tem uma chamada na minha vida, começa a te matricular no curso teológico, missiológico. Pastor, Deus tem uma chamada na minha vida, começa a fazer um curso online. Pastor, Deus tem uma chamada na minha vida, começa a estudar, te capacitar, te preparar. Deus vai usar o que você tem. Você nunca vai falar para os grandes se você não tiver conhecimento. Você nunca vai falar para pessoas, para grande público, para grandes igrejas, se você não tiver conhecimento. Deus vai usar as ferramentas que Ele te deu, que você tem. Você precisa se capacitar. Aplica-te, Timóteo, a leitura. Versículo 13. Até a minha chegada. Olha, Timóteo, eu não estou aí. Olha que texto lindo. Mas tu sabe qual é o segredo para te conduzir essa obra? Aplica-te à leitura. Aleluia. Exorta. Aplica-te ao ensino. A nossa geração esqueceu isso. Os crentes não querem estudar a Bíblia. Porque para outra coisa todo mundo tem tempo. Para fazer um curso tem tempo, para passar no cursinho tem tempo, para fazer um vestibular tem tempo, para aplicar na prova, para estudar para a prova da polícia tem tempo, para fazer um concurso federal tem tempo, mas para estudar a palavra da vida não tem tempo. Aplica, Timóteo. Verso 14. Essa palavra vai para você nessa noite. Assim diz o Senhor, a maior de todas as profecias, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não despreza aquilo que Deus te entregou. Tem tantas pessoas olhando, querendo ser igual a você, querendo ter o que Deus te deu e Deus te entregou. Não interessa qual foi o lugar do corpo, já disse, eu prego muito isso, falo muito isso como pastor de igreja. Não interessa em qual lugar do corpo, a Bíblia diz que é Ele que escolhe a função de cada um. Mas seja onde Deus te colocou, procura capacitar-te cada vez mais, porque Deus quer fazer coisas grandes na tua vida. Aleluia. E eu vou terminar aqui com o capítulo 5 e 6. Me perdoe se eu passei algum tempo, já estou terminando. 5 minutinhos e eu encerro. Agora na pandemia, entrou muita questão do trabalho social. E até isso a gente precisa ser instruído. O que, pastor? É interessante que no capítulo de número 16, capítulo 5, 16, Paulo vai falar para não sobrecarregar a igreja. Quem? Os irmãos. E ele vai tratar um assunto das viúvas. É claro que existe uma regra, escute, existe uma regra bíblica para você auxiliar as pessoas. Não é assim, fulano está passando, não é assim. Nesse caso, a partir do capítulo de número 5, ele vai trabalhar e dizer que as viúvas, que a responsabilidade da igreja com as viúvas aí a viúva tem que ser mulher de oração, ela não tem que ter família, nem um parente, nem filho, nem irmão, nem nada. Ela tem que ter tido só um marido, viu? Ela tem que ter mais de 60 anos e tem que ter testemunho de trabalho para o reino. Se a mulher se encaixa nisso aqui, ela precisa ser auxiliada pela igreja. Tanto que a responsabilidade primária não é da igreja. A responsabilidade primária são dos filhos. É claro que a igreja não vai deixar de ajudar. É claro que se nós vermos o nosso irmão passando necessidade, é o nosso dever como cristão ajudar. Agora também não venha querer jogar a responsabilidade para a igreja. Já não basta a responsabilidade que o Estado joga para a igreja e não ajuda em nada. Já não basta a responsabilidade que muitas vezes os pais jogam para a igreja e não fazem sua parte. E Paulo está dizendo, é por isso que você, pastor, precisa ser instruído e saber a forma de você auxiliar. Porque nesse momento, da mesma forma que aparecem muitas pessoas que precisam ser ajudadas, aparecem muitos charlatões e pessoas que gostam de crescer na costa da igreja. E Paulo está dizendo, olha, negativo, não saia pesada para a igreja. 5,16, ele escreve, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra, família. O primeiro dever é teu, viu? E não fique sobrecarregando a igreja,
Porque a igreja tem que atender as verdadeiras viúvas. Quem, pastor? Essas que eu acabei de citar aqui. Viu? E eu termino no capítulo 6, citando 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 16. Ele diz: aquele que habita em luz inacessível, ô glória, a qual nenhum homem nunca viu e nem pode ver. A ele seja toda a honra, a ele seja toda a glória, a ele seja todo o louvor, para toda a eternidade. Amém. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, o teu lar, o teu ministério, os nossos irmãos do Avivamento na Palavra. Nós estamos precisando da ajuda de vocês. Eu não preciso vir aqui à rede social fazer isso. Fica até feio para pastor estar pedindo dinheiro em rede social. Viu? Mas nós precisamos, a igreja não acabou, a igreja não parou, a igreja está funcionando. Nós estamos auxiliando os nossos irmãos. Todo dia nós ajudamos os irmãos. Então nós precisamos da consciência de vocês. Tem pessoas que precisam do seu repartir. Viu? E você que sabe que deve ajudar, que foi chamado para ajudar, nos ajude. E que o nome do Senhor seja glorificado. Receba essa palavra na tua casa, na tua vida. Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mais uma palavra foi ministrada nessa noite da tua igreja. Eu tenho certeza, Senhor, que ela não vai voltar vazia. Tua igreja está recebendo algo do céu, algo que não é do homem. Foram admoestações que o Senhor deu a um jovem que tinha muita responsabilidade em cuidar daquilo que o Senhor otorgou nas suas mãos. E nessa noite nós estamos aqui, em nome de Jesus, apresentando a cada um dos teus filhos, de longe, de perto, aqueles que precisam de um milagre, que o Senhor possa fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deus, nós estamos nas tuas mãos. A nossa principal confiança, Senhor. A Bíblia diz que nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deus, a nossa principal confiança não é no prefeito desta cidade, não é no governador desse estado, muito menos no presidente dessa nação. O nosso Deus reina, o nosso rei reina, seu reino é sempiterno, seu reino é imortal, seu reino não tem fim. Deus Todo-Poderoso, é em Ti que nós confiamos. Quando chegar a nossa hora, seja de coronavírus ou não, nós iremos partir desse plano para um outro plano. Mas, Senhor, enquanto não chega a nossa hora, que haja em nós o mesmo sentimento que houve no capítulo 2 de Filipenses, quando o apóstolo Paulo disse: Deus, o morrer para mim é lucro, porque eu vou te ver. Mas se eu ficar, que seja Cristo, ou seja, eu quero trabalhar para o Teu reino. Nós só prestamos para Te servir. Nós só prestamos para trabalhar no Teu reino. Nós só prestamos para cuidar do próximo, para fazer a Tua vontade. Que os nossos valores não sejam ganhar, querer, trocar, receber. Mas que os nossos valores, Senhor, sejam dar, oferecer, contribuir, repartir, porque é isso que o Teu reino nos ensina. Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que cuida, Tu és o Deus que tem poder, Tu és o Deus que abre porta, Tu és o Deus, meu Deus amado, que faz milagre. E nessa noite, em nome de Jesus, eu libero uma palavra profética sobre a vida dos Teus filhos, e o Teu cuidado estará sobre a nossa família, e o Teu nome será glorificado. É no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Eu sinto a Tua presença, Senhor, que eu oro, eu Te glorifico e Te agradeço, e que hoje todos possam dizer amém, amém e amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês grandemente. Terça-feira nós estaremos juntos, se o anticristo não se manifestar e Cristo não voltar, né, esses dias ainda. Mas nós estaremos juntos logo, logo. Eu tenho certeza que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Quero compartilhar um testemunho com os irmãos aqui, testemunho de fé, viu? Eu não estou vendendo testemunho e nem vendendo milagre. Eu quero compartilhar. Eu estava hoje aqui na minha casa, né? E Deus conhece todas as nossas necessidades. E do nada meu telefone tocou, né? E vem de onde a gente menos espera. E uma pessoa falou assim: pastor,
o senhor tem Pix? Eu disse, tenho Pix sim. Eu queria mandar algo para o senhor. E ele mandou, irmão, uma quantia para mim que supriu minhas necessidades. Por que eu estou contando isso aqui? Estou contando isso aqui para você saber que Deus verdadeiramente se responsabiliza pela tua casa, pelo teu chamado e pela tua vida. Ele disse, olha, eu não lhe conheço pessoalmente, mas eu tenho sido alimentado, viu? Pelas suas mensagens, pelas suas ministrações, pelas lives, e Deus tocou o meu coração para abençoar o seu ministério, pastor. Então eu estou lhe abençoando aqui. Deus tem cuidado, irmãos. E daquilo que Ele tem me dado, eu tenho repartido também com os meus irmãos, viu? Porque é melhor dar do que receber. O nosso galardão é por dar, viu? Então que você possa ter também esse coração voluntário, possa repartir. E eu tenho certeza que Deus vai sempre cuidar de você. E que esse mesmo Deus que operou essa provisão na minha vida hoje, possa operar na tua, porque Ele é fiel. Deus te abençoe. Uma boa noite a todos. A paz do Senhor. Eu amo vocês. Nós estamos juntos, unidos. Somos uma família que briga, que erra, que tem defeitos, mas que está caminhando para ir para Nova Jerusalém. Deus abençoe você e sua casa. A paz do Senhor. Tchau, tchau.